Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula, nosso curso de Tecnologias e Mídias. E hoje nós já estamos na nossa aula final de encerramento do nosso curso e muito feliz por essa jornada até aqui. E para encerrar com chave de ouro, a gente convidou uma pessoa muito especial para fazer parte desse momento. Vocês já viram ali que a gente já estava anunciando, né, sobre a participação do nosso colega aqui, o professor Stefan, né? Ele que professor Stefan, que hoje ele é diretor de ensino básico e técnico, né? E está aqui hoje para falar sobre um tema também escolhido a dedo para a conclusão do curso, que são salas de aulas virtuais, onde a gente vai falar um pouco sobre essa dinâmica que a gente já falou um pouco na teoria sobre os recursos tecnológicos, como isso pode agregar dentro do processo de aprendizagem, mas a gente queria fechar com esse conceito de sala de aula virtual, como é que a gente pode trabalhar com isso. Então, professor Stefan, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Satisfação é toda minha, Jonas. Obrigado pelo convite. O professor Jonas já fez uma apresentação preliminar. Eu me chamo Stefan Oliveira. Sou professor da área de computação também e atualmente eu estou responsável pela diretoria de ensino básico e técnico no âmbito da Pró-Reitoria de Ensino do IFTO. Diretoria responsável pela interação dos cursos técnicos de nível médio, em especial, e os cursos EJA também. Então, nessa noite de hoje, como já foi anunciado, é o último dia de aula, né? Satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento tão especial, em que a gente vai falar sobre sala de aula virtual. Sala de aula virtual, que é um tema tão relevante, em especial nos dias de hoje, em que nós estamos em processo de transição, saindo de um momento momento bastante especial em nossas vidas, passando a retomar uma antiga realidade que tem dita nova realidade, tem sido chamada nova realidade, mas que, sem dúvida, não é a mesma a qual nós vivenciamos há 2 anos atrás. Então, nesse momento de fala, na noite de hoje, nós vamos fazer uma abordagem a alguns aspectos bastante importantes e ricos para nós, que é a sala de aula virtual. E para fazer esse momento de conversa aqui entre nós, nós vamos seguir um roteiro que é inicialmente introduzir com uma contextualização para a gente entender com clareza o que é uma sala de aula virtual. Na sequência, vamos falar sobre alguns exemplos. E para fechar a nossa conversa, nós vamos falar sobre desafios e estratégias para abordagem a esses desafios. Então, são esses os pontos principais de abordagem da nossa conversa na noite de hoje. E à medida em que a gente for fechando cada um desses momentos, vocês terão a possibilidade de fazer interação via chat, na medida em que poderão fazer perguntas a respeito daquilo que já foi comentado até então. Então, sintam-se à vontade, que a noite é nossa. Então, para a gente iniciar esse momento de contextualização, separei aqui 5 perguntas básicas que normalmente nos orientam a respeito do conhecimento acerca de um determinado tema. Então, para acerca de salas de aulas virtuais, vamos entender ou buscar respostas às perguntas o que, por quê, para quê, para quem e como. Então, para entender inicialmente o que é uma sala virtual, nós vamos entender que virtual é o contrário ou uma oposição a algo que é físico, real. Então, se nós temos uma sala virtual, uma sala de aula virtual, é preciso entender que existe, em contraponto,
uma sala de aula física. E nesse momento nós entendemos que existem diferenças bastante significativas entre esses dois ambientes, que constituem, a partir do momento em que uma determinada postura institucional é adotada, porque a escola ela estabelece esse momento de adoção ou não de uma sala de aula física ou uma sala de aula virtual. Na medida em que isso é estabelecido, nós estaremos lidando com esse tipo de ambiente, né? Em que uma sala de aula física traz todo esse movimento, essa energia que nós conhecemos, né? E ali nós temos na figura a representação de crianças que estão atuando, interagindo entre si e com um jogo, um joguinho didático. E nesse momento nós percebemos que do outro lado nós temos uma sala virtual onde tem uma criança, né, que tradicionalmente usa um fone e interage com uma tela. Então, a sala de aula virtual traz para esse contexto de escola a possibilidade de interação, mas de modo mais estático, de modo mais introspectivo do que necessariamente aconteceria em uma sala de aula física. Então, para a gente entender o que é uma sala de aula virtual, convido vocês a perceberem os contrapontos entre uma sala de aula física e uma sala de aula virtual. Para a gente fazer uma analogia que é bastante comum a nós, adultos em especial, no nosso cotidiano, nós temos o dinheiro, né? O dinheiro que é ou pode vir a ser representado de forma física, como papel, ou também em forma de dinheiro virtual, né? Porque na medida em que nós temos a possibilidade de pagamento de uma determinada conta por meio do uso de um cartão e uma máquina, nós estamos tramitando ali, naquele momento, né, um dinheiro que é virtual. Eu não estou com uma cédula, eu não tenho uma moeda, né, que seria o dinheiro físico. Então, para a gente fazer uma analogia entre uma sala de aula virtual, nós podemos utilizar a ideia do uso do dinheiro, que pode ser físico ou pode ser também um dinheiro virtual, o qual hoje a gente utiliza com bastante naturalidade, né? Em especial depois que o Pix veio para as nossas vidas. Então, o dinheiro virtual às vezes circula muito mais em nossa carteira do que o dinheiro físico em papel, não é verdade? Então, depois de entender o que é, né, o que é uma sala de aula virtual, nós vamos buscar compreensão sobre o porquê. Por que uma sala de aula virtual existe? As salas de aulas virtuais, elas não foram criadas por acaso, evidentemente para atendimento de uma necessidade, uma necessidade advinda da educação à distância ainda, né? Na medida em que alguns contextos exigem a interação entre professor e aluno à distância, né? Que ganharam destaque a partir do momento em que houve a necessidade do isolamento social causado pela pandemia Covid-19. Então, foi possível perceber que, ao longo dos 2 últimos anos, houve uma virada de chave em que a sala de aula física foi obrigatoriamente substituída por uma sala de aula virtual. Quando nós utilizamos essa expressão obrigatoriamente, nós precisamos compreender, pelo contexto histórico, que nós fomos de fato obrigados, a partir da publicação de uma portaria em março do ano passado, em dia 11 de março,
de 2020, que previa a quarentena. E, na sequência, o Decreto Legislativo número 6, do dia 20 de março, reconhecendo o estado de calamidade pública. A partir de então, toda a sociedade foi obrigada a viver uma nova realidade. Circunstância pela qual as escolas físicas foram fechadas. E naquela circunstância, então, houve a necessidade de criação de mecanismos que dessem condições da manutenção do ensino. E por essa razão, as salas de aula virtuais foram sendo criadas ou foram sendo propostas como forma de substituição das salas de aula física. Então, vem a terceira pergunta do para quê, né? Para que serve uma sala de aula virtual? Uma sala de aula virtual, como já foi dito, nos favorece na manutenção da oferta do ensino tão necessário para todos nós, sujeitos, cidadãos, pertencentes a uma nação, né? A educação é parte do processo de formação do cidadão e do sujeito, e para a manutenção da oferta do ensino é que as salas de aulas virtuais foram, então, propagadas ao longo de todo o país e do mundo como forma de substituição àquela realidade até então vivida, né, que era a sala de aula física. E nós podemos perceber os marcos legais que foram publicados em agosto e dezembro, estabelecendo normas específicas para a utilização desses ambientes, na medida em que havia ali imposta e posta uma nova realidade. Então, a dinâmica de realização das atividades em uma sala de aula física, nós já conhecíamos. Todos nós, desde a infância, já vínhamos vivendo essa realidade. Na medida em que, em março, nos é imposta uma condição de isolamento social em razão de uma pandemia, e na medida em que há necessidade da manutenção da oferta do ensino durante essa pandemia, porque, afinal de contas, o déficit seria incalculável caso nós tivéssemos uma paralisação global do processo de ensino e aprendizagem formal pelas nossas crianças e adolescentes e adultos, então percebeu-se a necessidade de manutenção das atividades da oferta do ensino, porém de uma maneira diferente, né? E essa maneira diferente de fazer as coisas está prevista ou foram estabelecidas por meio dos marcos legais, que é a Lei 1404, de agosto de 2020, e a Resolução do Conselho Nacional de Educação, de dezembro de 2020, estabelecendo normas e diretrizes para a implementação desse novo fazer do ensino diante desse contexto da pandemia. Então, entendemos até agora o que é uma sala virtual, uma sala de aula virtual, por que as salas de aulas virtuais existem e para que, em especial no contexto da pandemia, tá, pessoal? Eu estou utilizando aqui a pandemia como plano de fundo, mas, evidentemente, as salas de aulas virtuais, elas nos servem para muito além desse contexto de isolamento, né? Dando a possibilidade de acesso ao ensino por pessoas que estão geograficamente distantes dos locais ofertantes, das instituições ofertantes. Então, essas salas virtuais, elas viabilizam a participação dessas pessoas. O que há de diferente nesse contexto, em especial em razão da pandemia causada nos 2 últimos anos, é que antes não se falava em sala de aula virtual para educação básica, né? Era educação superior,
para cursos de graduação e de pós-graduação, e na medida em que há a necessidade, em razão da obrigatoriedade legal do isolamento, né, estabelecendo o estado de calamidade pública, há, então, a obrigatoriedade da aplicação das salas de aula virtuais em um novo contexto, que é a educação básica e a educação infantil. Então, até aquele momento, não se falava em sala de aula virtual para cursos que não fosse do ensino superior. E a partir desse momento, então, se aplica a educação básica e também a educação infantil. Por isso do recorte aqui da pandemia. Então, nós entendemos até agora o que é, por que é e para que serve. Então, agora é preciso entender para quem, né? A quem é destinada uma sala de aula virtual. Uma sala de aula virtual atende a todo um contexto institucional. Então, são os principais atores envolvidos. E aqui nós podemos citar professor, estudante, equipe pedagógica, gestores, pais e responsáveis. Então, são os principais atores no processo de ensino-aprendizagem que estão diretamente relacionados a uma sala de aula virtual. E por essa razão, eles figuram como atores e sujeitos que são diretamente impactados por essa sala, por essa tecnologia, por essa plataforma que permite a realização de aulas mesmo à distância. E aqui nós podemos perceber, em especial, a participação de crianças tendo aulas à distância, que foi, como mencionado anteriormente, uma novidade no contexto nacional e mundial no que diz respeito aos processos de ensino-aprendizagem. Então, já entendemos até agora o que, por quê, para quem, e agora nós vamos entender como é que acontece, ou como é que funciona uma sala de aula virtual. Para nós estabelecermos o processo de construção das respostas a quais nós vamos obtendo à medida em que nós vamos fazer esses questionamentos, nós vamos buscar referências no nosso cotidiano. Então, para nós entendermos um pouco mais a respeito do nosso cotidiano, é preciso entender o que é a realidade, né? Nós estamos falando aqui em sala de aula virtual ou física que se contrapõe àquilo que é dito também como real. Então, uma sala de aula real. Mas para a gente entender o que é uma sala de aula real ou uma sala de aula física, é preciso entender o que é a realidade. Na medida em que uma sala de aula virtual traduz ou representa uma simulação da realidade. Mas o que é uma realidade, afinal? Uma pergunta rápida para o Google, ele me respondeu o seguinte: realidade é a qualidade ou característica do que é real. Ainda, como resposta, me disse assim, o que realmente existe, fato real, verdade. Então, são significados do que nos diz a realidade. A realidade é a qualidade ou característica do que é real. Ainda, fazendo busca a respeito do que significa realidade, o dicionário Michaelis tem a seguinte resposta: qualidade ou estado do que é real, né, semelhante ao que nós vimos anteriormente, e ainda disse assim, o que existe realmente, o que tem existência objetiva, em contraste com o que é imaginário ou fictício, fato real, realidade, realeza. Então, todos esses são significados da realidade. E eu chamo a atenção a uma aplicação do uso da palavra na expressão realidade virtual, né? Então, nós estamos fazendo aqui um contraponto entre o que é real e virtual. Vamos entender um pouquinho o que é a realidade virtual, para a gente
compreender o que é uma sala ou como é que funciona uma sala de aula virtual. Realidade virtual, que é uma expressão aplicada à informática, diz o seguinte, ó, forma mais natural de interação entre um usuário e o computador, por meio da imersão do usuário em um ambiente tridimensional sintético gerado pelo computador. Então, o que é que nós estamos dizendo nesse momento? Que a sala de aula virtual é algo real, mas é no contexto computacional, né? No sentido de que o computador produz aquele ambiente tridimensional sintético e mostra para a gente por meio da tela. Então, nós estamos gerando uma realidade virtual por meio do uso do computador, né? Então, como é que funciona uma sala de aula virtual? Nada mais é do que a simulação da realidade. E quando nós vamos simular ou representar essa realidade que agora é virtual, o que é que nós precisamos observar nesse contexto? Alguns elementos didáticos que compõem uma sala de aula tradicional ou dita real. Eu vou pedir que os colegas escrevam para mim aí no chat quais são os elementos que nós poderíamos citar que compõem uma sala de aula real, como ferramenta de trabalho do professor. Vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, um minutinho para o... Oi, pode falar, Jonas. Só um comentário que colocaram aqui no chat. A Maria Aparecida está perguntando se no caso que nós estamos fazendo agora, estamos virtuais, mas reais? É uma realidade. Isso aqui, o que nós estamos vivendo, é uma realidade, não é? Eu estou te vendo. Aliás, desculpa, eu não estou te vendo, porque eu estou vendo só a tela. Mas vocês estão acompanhando a transmissão, então é real. Eu estou aqui ao vivo e a cores, ó, real, real. Porém, é uma realidade virtual. Por quê? É algo que foi criado tridimensionalmente pelo computador. Então, é uma projeção do que é real. Por isso, nós chamamos de realidade virtual. É real, mas é virtual. Entendeu? Acredito que deu para esclarecer. O pessoal, quando você começou a falar dessa questão da realidade virtual, Ah, assim, a primeira coisa que me vem à mente é o Matrix, né? É aquele negócio, você perfeito. tentar definir o que é o conceito do que é real, né? Mas que, porque normalmente o nosso conceito do real é oposição ao que é irreal, né? Então, assim, Isso. uma coisa é real e o restante é irreal, né? Mas a gente tem uma extensão disso, né? Que é o real, mas virtual. Então, Virtual. o virtual ele não é o oposto de real, né? Ele não quer dizer que ele seja irreal, mas ele só seria uma extensão da realidade, é uma projeção da realidade dentro de um ambiente. Perfeito. Por isso, para essa discussão, eu prefiro o uso do termo físico e virtual em contraponto do que real e virtual. É bastante comum a contraposição entre real e virtual, mas como nós acabamos de perceber, o real também pode ser virtual, não é verdade? Porque Sim. o computador faz esse processo de criação da imagem e transmite essa imagem de um lugar para o outro. Então, a realidade ela passa a existir de modo físico em local, porém de virtual em outro, correto? E se nós então formos observar, na medida em que nós estamos entendendo que uma sala de aula virtual é uma simulação da realidade que acontece em uma sala de aula tradicional ou física, o que é que nós podemos identificar como sendo as ferramentas de trabalho de um professor? Escreveram aí no chat? A Então, Estela colocou, a para Estela colocou ministrar uma aqui, aula, o professor precisa de quê? Tem resposta aí, Jonas? a Estela colocou aqui quadro, pincel, livros, cadernos. Perfeito.
A Graciane também botou aqui professor, o mesmo, mas acrescentou professor e aluno. Nós temos a Sandra, que botou aqui caderno, caneta, lousa, apostila, computador, impressora. Perfeito. Estes são alguns dos elementos didáticos que compõem uma sala de aula tradicional ou física, né? Quadro, pincel, apagador, caixa de som, projetor, citaram livro, apostila, né? Então são elementos didáticos que compõem a realidade de uma sala de aula tradicional, física, né? E é E que interessante, professor Stefan, pode que falar. mesmo o material, né, da sala de aula real, né, a física, melhor dizendo, ele já estava passando por um processo de migração para o virtual, né? Porque por mesmo a gente estando em sala de aula, é muito comum você utilizar apostilas em PDF, né? Você fazer apresentações em slides. Então, essa mudança do físico para o virtual ele já estava acontecendo antes da sala de aula. Os próprios equipamentos e materiais utilizados já estavam passando por essa migração. Perfeito. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso em detalhes mais adiante, Jonas, mas bastante observar que, naturalmente, na medida em que o acesso a essas mídias, acesso a recursos tecnológicos vai aumentando, nós vamos inserindo esses recursos no nosso fazer pedagógico. Na medida em que nós percebemos, e aí já adiantando um pouco o assunto que vem adiante, esses recursos eles vão sendo inseridos na medida em que nós percebemos a necessidade de utilização, em especial pelos nossos estudantes. Evidentemente, nós, enquanto pessoas, né, nós somos pessoa e profissional, pessoal, profissional. Naturalmente, nós, enquanto pessoas, nós vamos interagindo com tudo aquilo que o mundo nos dá, né? Então, é uma interação constante. E o que nós percebemos na medida em que nós vamos convivendo em sociedade é que a sociedade em si está adaptando, está passando por um processo de transformação, né? Então, existem algumas áreas do conhecimento que dizem respeito a uma expressão chamada sociedade da informação. Essa dita sociedade da informação compreende um contexto de mundo em que as pessoas estão cada vez mais conectadas digitalmente, a ponto de evoluir para um processo em que essa dita sociedade da informação passa a ser chamada sociedade do conhecimento. De modo que as pessoas elas estão cada vez mais conectadas e cada vez com mais acesso às informações dos quais se traduzem conhecimentos. Então, é um processo natural de evolução que nós vivemos em sociedade e estamos também, naturalmente, trazendo para dentro do nosso contexto de sala de aula, né? Então, a utilização de recursos tecnológicos é um processo natural de evolução que foi, nos últimos anos, acelerado por uma questão de mundo, né? Uma questão pandêmica que nos obrigou a, a um isolamento que nos fez perceber a necessidade da utilização de recursos cada vez mais tecnológicos para que nós não perdêssemos a conexão com aquilo que nos mantém seguros enquanto cidadão, né? Que é educação, saúde, a relação familiar. Então, todos esses aspectos eles acabaram sendo adaptados. Tá? Então, nesse sentido, é possível perceber que uma sala de aula física sofre um processo de simulação, gerando uma sala de aula virtual que também utiliza desses recursos que são utilizados pelo professor em sala de aula. Então, quadro, que aqui na imagem está representado por uma
aquele quadro negro, né? A gente sempre chamou quadro negro, mas com o tempo ele foi evoluindo, a tecnologia da construção desses quadros fez com que eles ficassem verdes, né? Mas ainda continua sendo quadro negro. Pincel, ou giz, apagador, caixa de som, projetor, livros. Então, são elementos didáticos que compõem o contexto da sala de aula física, que também são transpostos para a sala de aula virtual. E se nós pudéssemos elencar alguns elementos que são, digamos, ferramentas de trabalho dos estudantes no contexto de sala de aula. Então, são ferramentas utilizadas pelos estudantes em sala de aula. O que a gente poderia citar, pessoal? Vamos lá, no chat. Um minutinho para a gente citar elementos didáticos que são utilizados pelos estudantes dentro de sala de aula. Já temos resposta aí, Jonas? Não, resposta não, mas surgiu uma pergunta aqui. Quais elementos compõem uma sala de aula real? Né? Aí, dentro da sua pergunta anterior, né? Aí, só um instantinho. Ah, não. Eu pensei que fosse um comentário aqui, mas é o nosso professor Camilo participando aqui, parabenizando aqui pelo trabalho. Então, gente, quais são os recursos didáticos que os estudantes normalmente utilizam em sala de aula? Ó, já a Maria Aparecida colocou aqui celular, computador, slide. Na sala de aula tradicional? Tá bom aí. Essa sala de aula tradicional tá bem avançada, né, Stefano? O futuro nos reserva uma realidade caminhando para esse sentido, né? Mas hoje... Ela colocou aqui também caderno, lápis. Perfeito. É nesse sentido, né, que a gente traz essa reflexão para a gente compreender que uma sala de aula virtual representa a simulação de uma sala de aula real ou física, na medida em que os professores utilizam determinados elementos como recurso e os estudantes também utilizam determinados elementos como recurso para desenvolvimento das suas atividades. Então, o estudante vai utilizar papel, vai usar lápis, borracha, caneta. E aí eu coloquei aqui um elemento que normalmente é bem característico da educação infantil. À medida em que a gente vai avançando na formação, isso vai se perdendo, mas é bem característico a mãozinha, né? Então, o estudante quer falar o seu posicionamento ou quer demonstrar a sua visão, seu entendimento a respeito de uma determinada situação ou questão, ele levanta a mãozinha, né? Então, a mãozinha, ela é também um elemento, é também um recurso que constitui esse contexto da sala de aula física, sala de aula tradicional, que à medida em que nós percebemos que a sala de aula virtual é uma simulação da realidade, essa mãozinha aparece. Então, a mãozinha também passa a constituir um recurso da sala de aula virtual, na medida em que o sujeito que quer se posicionar, ele vai lá e levanta a mãozinha, sinalizando para o professor ou para a pessoa que está desenvolvendo a atividade ali naquele momento, dizendo eu quero falar, né? Então a mãozinha também passa a ser um recurso. Então, para a gente entender, né, as 5 questões principais: o que é uma sala de aula virtual? Por que existem salas de aulas virtuais? Para que existem salas de aulas virtuais? Para quem essas salas de aulas virtuais se aplicam? E como essas salas de aulas
virtuais funcionam. Então, nesse sentido, nós temos aqui alguns exemplos. Antes de passar adiante, quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta por enquanto, pessoal? Né? Perguntas não, mas a gente tem algumas contribuições aqui que talvez seja interessante. Por exemplo, a Jorlene falou o seguinte: às vezes as aulas se tornam cansativas para crianças com esses recursos, né? Elas remetendo aos recursos tradicionais. Por isso a Uhum. tecnologia é muito importante hoje em sala de aula, né? E a gente teve várias contribuições ainda em relação à sua pergunta anterior, né? A Slane, ela botou: as crianças vivem num ambiente tecnológico, se queremos a atenção deles, temos que inovar, né? Grande parte do nosso público, ele trata exatamente da educação infantil, né? Ah, E perfeito. é interessante ver como essa migração foi possível, né? Exatamente por causa, como você comentou, essa nova geração, ela está mais próxima da tecnologia. Então, assim, não é à toa que as crianças hoje podem ter acesso à tecnologia, porque eles já nasceram nesse ambiente. A própria, em comentários anteriores aqui, deixa eu ver o que foi que falou. Acho que foi a Marina, que ela falou, né, que ela estava comentando que ela estava citando o celular como a um recurso, né, só que não tradicional, mas apesar de não ser tradicional, é Ah, muito sim. utilizado hoje, né? Porque, assim, por mais que para a gente, o nosso conceito de tradicional, ele é lápis, caderno, mas as crianças elas já estão trazendo isso como básico para Né? eles, né? É um processo que tá acelerando cada vez mais e a gente não tem como Verdade. rastrear, né? Eu pego pelo próprio exemplo dos meus filhos, né? A gente, nesse período de pandemia, a gente teve que lidar com a situação de ter que criança, e eu pensava assim: não, vou ter que acostumar meu filho com esse ambiente, né? Vai ter um pouco de dificuldade, mas não, para eles foram muito fácil, a adaptação foi extremamente rápida. A maior dificuldade foi nossa para nos adaptarmos Verdade. a cenário. Nós, como Verdade. professores, como pais, do que realmente as crianças que já cresceram com essa tecnologia intrínseca, né? Não demora muito, Jonas, a gente vai. Entendo que seja necessário a gente rever o que é o tradicional, né? Na medida em que aquilo que era moderno deixou de ser moderno e passou a ser contemporâneo, né? Então, hoje, se a gente quer dizer que alguma coisa está no topo, né, está super atual, a gente já não fala mais moderno. A gente falava moderno como sinônimo, significado de algo que estava super atualizado, né? Super em alta, mas Verdade. hoje isso acabou se adaptando e imagino que o mesmo deve acontecer com o termo ou o que representa o termo, em especial a expressão tradicional no contexto de sala de aula, né? Porque para algumas crianças que hoje já não são crianças, são adolescentes, o uso de computador já é tradicional, né? Então é preciso entender também os contextos, as realidades, na medida em que, embora haja um esforço para que todo o processo de educação ofertada em todo o país ele seja o mais uniforme possível, ainda existem discrepâncias, existem ainda questões a serem abordadas com bastante cuidado e atenção, mas sem dúvida nenhuma esses momentos de adaptação dos termos são necessários e os tempos exigem, né? Os tempos eles demandam dessa atualização. Se não há dúvidas em relação à contextualização do que é, por quê, para quem e como uma sala de aula virtual pode ser utilizada, vamos citar aqui alguns exemplos, e eu trouxe 4 exemplos que são os mais mundialmente conhecidos, né? Evidentemente, não se limita a esses 4, mas alguns exemplos de salas de aula virtual que nem sempre foram ou nem sempre são compreendidos como sala de aula, né? Na medida em que
foram ambientes adaptados a uma realidade, né? Então, o Google Meet, Zoom, Skype e Microsoft Teams são ambientes que inicialmente eram unicamente caracterizados como salas de reuniões. Na medida em que a demanda por ambientes virtuais que simulassem uma sala de aula física foi acontecendo, esses ambientes virtuais eles foram sendo adaptados, tá? Então, o Google Meet hoje ele é considerado uma sala de aula, o Zoom é considerado uma sala de aula, assim como o Skype e o Teams, tá? Então, são salas de aulas virtuais que são também utilizados em outros contextos, como, por exemplo, uma sala de reuniões virtuais, tá? E estas ferramentas, estas ditas plataformas, ambientes, possuem algumas características que podem ser classificadas em técnicas e características didático-pedagógicas. Essas características, em especial as técnicas agora, podem ser organizadas em diferentes formas de classificação, e para citar três destas formas de caracterização da constituição técnica dessas plataformas, nós vamos observar que existem algumas destas plataformas que são gratuitas, outras são pagas. Algumas elas são gratuitas e pagas, na medida em que fornecem funcionalidades mais básicas para a utilização de modo gratuito e com recursos mais avançados para uma versão paga. Então, a primeira das características citadas é a licença para uso. Em relação à instalação dessas plataformas, algumas são instaláveis e outras são online. Basta acessar. Normalmente, nós encontramos essas plataformas de modo online, né? Mas existe também, normalmente, um recurso para a instalação dessas plataformas em nossos dispositivos. Outra característica diz respeito à própria forma de utilização dessa ferramenta no que diz respeito ao dispositivo, que pode ser desktop ou mobile. Mobile caracteriza o telefone, né? Então, normalmente, essas ferramentas que têm sido desenvolvidas em mais larga escala, elas são multiplataforma. Pode ser usada no computador, no notebook, no computador desktop, me refiro, no notebook, no tablet, no smartphone. Tá? Então, são multiplataforma. Não está presa ou destinada a unicamente uma plataforma. Evidentemente, esses ambientes eles são diversos, né? Eu estou citando 4, são os mais mundialmente conhecidos, mas existem uma série de outros que, a depender da instituição de ensino, pode adotar ou não, né? Algumas escolas utilizam as ferramentas que são gratuitas, outras escolas utilizam ferramentas que são pagas, né? E temos também algumas características didático-pedagógicas, como, por exemplo, a disponibilização de microfone e câmera. Então, microfone e câmera, nessa realidade, do contexto de sala de aula virtual, passa a ser também uma característica, enquanto processo de ensino-aprendizagem, como uma característica didático-pedagógica, que o estudante ele vai ter a possibilidade de habilitar o microfone e falar, assim como o professor pode ir lá, de repente, mutar o microfone, né? Então, passa a ser também uma característica didático-pedagógica, uma forma de silenciar a turma, né? Vai lá e desabilita o microfone. É um recurso e entra também como uma característica didático-pedagógica, no sentido de que agora é para ficar todo mundo calado. Aí vai lá e desabilita o microfone. É possível, né?
Agora eu quero ver todo mundo, vai lá e habilita a câmera. Tá? Então, esses elementos, microfone e câmera, passam a ser também um recurso didático pedagógico. Organização da sala. Alguns desses ambientes, eles nos permitem ter todo mundo junto na sala, ou, a depender da circunstância, vai desenvolver uma atividade e precisa da organização das pessoas em equipe, dos estudantes em equipe. Naturalmente, eu acesso um recurso lá na plataforma e automaticamente ela já distribui todo mundo nas salas, né? Nas subsalas, de modo a ter os estudantes organizados em equipe. Então, esta forma de organização também passa a ser uma característica didático-pedagógica. Outra característica, a gravação. Então, as aulas, elas passam a constituir por si objetos de aprendizagem, na medida em que o professor ele pode disponibilizar esse material enquanto recurso, né, pode ser um recurso auxiliar, adicional àquilo que está sendo estudado, podendo fazê-lo por meio de link ou um arquivo, a depender do que a plataforma disponibilizar. Algumas plataformas, a depender do tipo de licença, não vai nem te dar condições de gravação, né? Que é o que está acontecendo agora com o Meet. Mas algumas das ferramentas, sim. Então, é possível utilizar isso como um elemento, uma característica didático-pedagógica e várias outras funcionalidades, como nós dissemos a respeito da mãozinha, a respeito da projeção, né? Então, tem N elementos que constituem essas características didático-pedagógicas destas ferramentas. E aqui eu trouxe um print da tela do Google Meet, que é a mais conhecida, né, em razão em especial da conta Google que é associada à ferramenta, né? Então, é bastante natural e é comum nos dias atuais a utilização pelas pessoas de contas Google, né? Então, é bastante comum. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui, certamente um percentual bastante alto de pessoas nos diria, olha, eu tenho uma conta Google, tá? Então, vinculada à conta Google, tem o Google Meet, né? Então, a conta Google te dá acesso ao buscador, ao Gmail, ao Google Drive, ao Google Fotos, né? À agenda e ao Google Meet também, né? Então, toda conta Google tem acesso ao Google Meet, com algumas contas com mais, outras menos recursos, mas toda conta Google tem acesso ao Meet. No sentido de viabilizar o acesso, e por essa razão o Google Meet é mais utilizado no mundo. Tá? Então, é a sala virtual com mais acesso, né? Tem alguns recursos básicos como funcionalidade, tá? E para participar, basta abrir uma sala e clicar no link participar e disponibilizar o link para todas as outras pessoas que vocês desejarem que participe. Então, eu havia comentado aqui a respeito de alguns dos recursos, né? Então, temos aqui, por exemplo, o microfone, né? Temos aqui, por exemplo, a câmera. Então, na medida em que esse ícone está habilitado, eu consigo falar. Está desabilitado? Eu não consigo. E o mediador da sala pode bloquear o microfone. Então, passa a ser um recurso a ser utilizado pelo professor em sala de aula. Assim como a câmera, né? Então, se o professor quer habilitar a câmera para ver o que o estudante está fazendo, ele poderá fazê-lo. De mesmo modo, ele faria na sala de aula física, né? Então, como ele está à distância, ele pode ir lá e habilitar a câmera, e passaria a ser um recurso. Aqui está a mãozinha sinalizando o interesse em fazer alguma contribuição, e aqui, por exemplo, a projeção de tela, né, que é também um dos recursos que foram
adicionados como possibilidade na utilização de uma sala de aula virtual. Então, alguma dúvida por enquanto, pessoal, em relação às funcionalidades e características? E o Google Meet ganhou novas ferramentas para facilitar. Confirma para mim, por gentileza. Oi, Jonas. Opa. Por enquanto, normalmente a gente tem um delayzinho entre a transmissão e o que eles recebem, mas por enquanto a gente não foi lançado nenhuma dúvida no chat, não. Ah, tá bem. Eu vou fazer a projeção, vou fazer a transmissão de um vídeo aqui falando a respeito de algumas funcionalidades adicionais do Google Meet. Perfeito. Aí confirma para mim se estiver recebendo o áudio direitinho e a imagem. E o Google Meet ganhou novas ferramentas para facilitar a interatividade durante as reuniões. Vejam agora. O Google quer melhorar a ferramenta de chamadas de vídeo e anunciou uma série de novidades para o Meet, o aplicativo que se popularizou por causa da pandemia da Covid-19. Os usuários agora vão poder interagir durante a reunião utilizando 6 emojis que foram pré-definidos pela plataforma. São eles: curtir, não curtir, amei, olá, risada e espanto. O intuito é deixar os bate-papos mais interativos. Além disso, o Google Meet vai ganhar um recurso Picture-in-Picture, permitindo que os usuários que acessem a reunião pelo Chrome vejam os participantes da conversa em uma janela flutuante, enquanto utilizam outros aplicativos simultaneamente. Também vai ser possível iniciar uma reunião a partir dos apps Documentos, Apresentações e Planilhas, para que o conteúdo seja apresentado na videochamada. Entre as maiores mudanças previstas estão a adição de um modo complemento para que os usuários utilizem uma câmera extra durante uma apresentação e a possibilidade de integrar uma reunião com uma transmissão no YouTube. O Google Meet também vai ganhar uma nova ferramenta de enquetes. E no quesito segurança, a criptografia de ponta a ponta vai estar disponível como forma de manter a confidencialidade das conversas. As mudanças de segurança, interatividade e Picture-in-Picture chegam em maio, enquanto as videochamadas a partir de apps do Google vão estar disponíveis nas próximas semanas. As outras atualizações estão sendo liberadas gradualmente. Ótimo. Para a gente perceber que mesmo essa estrutura de ambiente já tendo sido bastante desenvolvida, em especial nos 2 últimos anos, ainda recursos vêm sendo adicionados. Então, ainda há espaço para melhoramentos na medida em que cada vez mais tornando esses ambientes mais naturais, mais ricos em processos de interação. Então, exemplo disso, a utilização dos emojis, né? Na demonstração da interação, da relação entre as pessoas, né? Buscando formas dessa aproximação. Então, para fechar essa segunda etapa da nossa conversa sobre os exemplos, é preciso entender que a sala de aula virtual ela é diferente daquilo que nós habitualmente conhecemos como AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós estamos falando aqui de sala de aula virtual, que é um ambiente que simula a realidade de sala de aula, enquanto que ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente que constitui um conjunto de funcionalidades que permitem que os estudantes se autodirecionem no processo de aprendizagem, né? No sentido de que, na sala de aula virtual, normalmente as interações acontecem simultaneamente, né? De forma síncrona. Já no ambiente virtual de aprendizagem, não há essa obrigatoriedade, dando condições de que os estudantes eles realizem interações de modo assíncrono, tá? Apesar de que no ambiente virtual de aprendizagem também é possível ou deve haver recursos
de interação síncrona. Exemplo disso, o chat, né? Então, para que a gente tenha aqui bastante clareza sobre o que nós estamos abordando, sala de aula virtual é diferente daquilo que nós conhecemos como ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Tá? Uma sala de aula virtual, ela pode vir a constituir um AVA. O contrário não acontece. Então, pessoal, nós passamos agora para a reta final da nossa conversa para compreender quais são possíveis desafios na utilização de uma sala de aula virtual e, na sequência, nós vamos entender como contornar esses desafios. Então, alguns desafios existem no processo de utilização de uma sala de aula virtual, dos quais nós podemos classificar como técnicos e atitudinais. Então, se nós formos observar possíveis desafios técnicos, nós vamos perceber que tem estreita relação com aquilo que nós chamamos ou denominamos de conexão e conectividade, né? Então, conexão é a integração entre os sistemas que nos dá condições de tramitar informações por meio desses sistemas. E para isso a gente tem aqui uma representação gráfica que nos mostra alguns dispositivos conectados a uma determinada rede, né? Então, é preciso observar que não basta ter um computador, é preciso ter uma rede de internet instalada, né, em termos de infraestrutura naquele ambiente, e, mais importante, ter conexão com a internet, que não basta ter a rede, ter o sinal, e de repente eu não tenho o pacote de dados, né? O que é bem comum de acontecer. Então, nos ambientes institucionais, a exemplo das escolas, normalmente tem a rede de acesso a todos os professores e a todos os estudantes. Para acessar, normalmente precisa fazer uma autenticação, né, dizer que possui um usuário e uma senha habilitado para interagir com aquela rede, mas é importante perceber que esses três elementos eles trabalham juntos, né? Computador ou telefone, a rede, que é o sinal, né? O sinal estar presente, e o acesso, né? Que é de fato quando se estabelece a conexão com essa rede e com a internet. Tá? Então, um desafio técnico a ser enfrentado é esse, porque se não houver algum desses elementos, não há a sala de aula virtual. Outro desafio, que pode ser chamado aqui de um desafio atitudinal, e quando nós falamos de atitudinal, nós nos referimos aos sujeitos que participam nesse contexto de ensino-aprendizagem, ao processo de ensino-aprendizagem. Então, retomando um pouquinho aqui quais são os sujeitos que participam desse processo, nós vamos ter professores, estudantes, equipe pedagógica, que também constitui sujeito desse processo, gestores, né? Então tem coordenadores, gerentes, diretores, e temos também pais responsáveis. Para que dê certo a utilização de uma sala de aula virtual, é preciso que haja participação de todos. Então, todos os sujeitos envolvidos deverão estar engajados, senão não dá certo. Então, um dos desafios também é a participação dos sujeitos, é o engajamento dos sujeitos. E uma pergunta que talvez mais nos chame a atenção quando nós falamos em engajamento é perceber que os professores por si, né, o professor é uma raça que é incrível, né? Eu estou usando o termo raça aqui no sentido de denominar um grupo de pessoas especiais, no sentido de que tem em si, por natureza,
a resiliência, né? Porque é desafio em cima de desafio, o professor está lá firme e forte. Tá? Então, os professores, eles naturalmente já se encontram engajados. Acho que muito por acreditar nas sementes que são plantadas cada dia, né? Dentro de sala de aula, na expectativa de que haverá um futuro melhor. São sujeitos altamente engajados, os professores, né? Pais responsáveis, às vezes, eles se encontram meio desengajados, evidentemente a gente não pode generalizar, mas em grande parte entende a importância da participação dos estudantes, seus filhos, como atores desse processo, né? Então, de alguma forma, eles também se encontram engajados. Equipe pedagógica, assim como os professores, enfrentando desafios a cada dia. Gestores da mesma maneira. Agora, os estudantes é o ponto frágil de todo esse processo. Quando a gente fala em engajamento, é preciso que haja uma abordagem especial, né, uma abordagem especial, na medida em que esses sujeitos eles são a parte mais sensível de toda essa adaptação, de toda essa construção de uma nova realidade. Nós estamos falando da realidade em que nós estamos em sala de aula, de modo físico, passando para um processo sala de aula virtual, e lá estão os estudantes. Os estudantes como um dos principais atores de todo esse processo. E aí vem a pergunta, né, do desafio atitudinal ou comportamental. Como assegurar o engajamento dos estudantes? Se alguém tiver essa pergunta aí, me responde, por gentileza. Então, como assegurar o engajamento dos estudantes, pessoal? Essa é a pergunta de ouro. Alguém tem alguma dica? Esse é um dos grandes desafios, né? Assim, já em sala de aula presencial já existe um desafio. Quando a gente vai para o virtual, isso é levado para o exponencial. Ainda mais quando a gente está falando por exemplo, ao usar um computador, você às vezes tem que estar competindo com o YouTube, você está competindo com o Facebook, Instagram, né? A gente já estava nessa competição em sala de aula quando surgiram os celulares, né? E a primeira ideia era, não, vamos banir os celulares, né? E a gente viu que era o caminho oposto. Nós temos que começar a usar a tecnologia a nosso favor. Eu mesmo tenho dificuldade até nos meus alunos no ensino superior, que supostamente a gente deveria ter pessoas que já estão mais focadas, mas porque realmente é difícil, né? Por exemplo, eu gosto muito de oferecer ponto para os alunos deixarem a câmera aberta e estarem participando. Isso dá uma estimulada, né? Você fala de ponto para aluno, só que assim, é uma estratégia que funciona às vezes em um determinado ambiente. Mas, por exemplo, não adianta você oferecer pontos para educação infantil, né? Assim, não tem o mesmo impacto, né? Então, Isso. assim, mais do que tentar subornar, é tentar realmente tornar atraente, buscar essas dinâmicas, né? Aqui a gente já lançou a pergunta. Vamos ver se alguém aí tem alguma ideia, né, de como a gente pode pensar. E até para vocês que trabalham aí com educação infantil, que têm experiência vasta nessa área, é interessante tentar pensar o que às vezes vocês fazem para manter a atenção deles, fazerem eles participar, e que a gente pode trazer para o virtual, assim como o levantar da mãozinha ali foi um recurso que migrou do presencial, né, do físico, para o virtual. A gente também pode pegar essas técnicas que às vezes a experiência na docência já nos trouxe, né? Deu uma travada, Esther, você falou alguma coisa? Ixi, será que a conexão aqui? Olha só. Eu acho que foi só um lapsozinho. Já tá ok. Tá. Então, se não tem contribuições, bora seguir. Tá, só a Milena botou aqui o
utilizarmos o lúdico, né? Tentar fazer aulas mais lúdicas para chamar a atenção dos alunos. Importante estratégia. E quando nós falamos em desafios, é preciso pensar em estratégias, e essas estratégias elas vão sendo amadurecidas na medida em que nós vamos caminhando, né, nessa construção para contornar os desafios. Então, algumas estratégias podem e devem ser utilizadas para contornar esses desafios que nós comentamos. Evidentemente, os desafios técnicos vai depender, em especial, de esforço institucional, né? Então, a escola tem em si a responsabilidade de viabilizar estes acessos à conexão e à conectividade, né? Então, os desafios técnicos, vamos compreender que são inerentes à responsabilidade da instituição, tá? Então, a instituição ela deve viabilizar ou proporcionar a conexão e a conectividade para que todos os atores, todos os sujeitos participem. Agora, falando especificamente sobre os desafios atitudinais ou comportamentais, como nós dissemos anteriormente, existem alguns aspectos aqui que podem e devem ser considerados como estratégia para atrair os estudantes, atrair a participação dos pais responsáveis, assim como os professores, gestores e equipe pedagógica. E uma dessas estratégias é a criatividade, a utilização de ferramentas, metodologias, recursos de forma criativa, né? Então, uma dica e uma recomendação que fica é invista em conhecer novos recursos, metodologias e ferramentas. A participação neste curso, por exemplo, é uma forma de investimento em novos recursos, metodologias e ferramentas. Na medida em que eu conheço outros elementos, eu vou ter melhores condições de preparar uma aula mais criativa, né? Diferente daquilo que os estudantes normalmente estão acostumados. Então, para além dessa organização em fileiras, porque aí a gente passou de um processo físico de organização em fileiras para um processo virtual de organização em fileiras, mas a realidade é outra. É uma realidade física, vamos dizer assim, e a outra é a realidade virtual. Tá? Então, precisa haver uma mudança de paradigma aí. Pode falar, Jonas. Não só interessante que a gente tem a fileira ali, que ela representa bem aquele modelo industrial, né? De que era a forma tradicional de ensino. Você tinha uma linha de produção e ia jogando conhecimento. Então, não mudou só a forma de comunicar, mas até a forma com que o processo do aprendizado acontece, né? Hoje, o nosso grande desafio não é passar o nosso conhecimento para o aluno, mas ensinar eles caminhos para que eles alcancem o conhecimento por ele mesmo, né? Então, é interessante que a gente tenha isso em mente para exatamente mudar. A gente não vai simplesmente pegar a sala que tinha no mundo real e transferir toda ela, mas é pegar o conceito dela, né, os aspectos positivos que funcionavam e funcionam até hoje, né, e agregar os valores novos que estão sendo pregados e surgindo, né. Inclusive, a Estela, ela, ainda em relação àquela sua pergunta anterior, ela falou um ponto que é bem interessante, né? Que nós precisamos, de fato, colocar nossos alunos como protagonistas da aprendizagem, para eles se verem protagonistas, né? Para eles fluírem, né? Então, assim, é até uma forma de enxergar, porque quando você tem a primeira imagem, você tem aqueles alunos que estão lá no fundo, mas na segunda a gente vê que estão todo mundo em paralelo, né? Então, traz realmente ele para frente, né? Mesmo pé de igualdade, na mesma posição. Exatamente. Importante o comentário da colega,
porque na medida em que nós investimos em conhecer novos recursos, metodologias e ferramentas, existem alguns tópicos que nos interessam mais e outros menos, né? E eu trouxe aqui 4 tópicos, os quais eu altamente recomendo, para que seja um pontapé no aprofundamento do conhecimento acerca de novos recursos, metodologias e ferramentas. Naturalmente, todos nós passamos, se não deliberadamente, forçosamente, por um processo de adaptação, e algumas questões elas foram bastante discutidas ao longo desses últimos anos. Exemplo disso, as metodologias ativas, né? Como a colega citou, coloca o estudante numa posição de protagonista, né? Então, o estudante sendo protagonista do processo de construção do seu saber. Na medida em que a figura do professor deixa de desempenhar aquele papel, como o Jonas havia comentado anteriormente, de repassador de conhecimento ou detentor de todo o conhecimento, a partir desse momento ele passa a ser um mediador, é um provocador, né? Então o professor ele está ali para auxiliar o estudante no processo de construção do conhecimento e não simplesmente repassar e transmitir o conhecimento, porque não é esse o propósito, né? Então, um dos tópicos de interesse para que nos favoreça nesse acréscimo de criatividade, sem dúvida, a metodologia ativa. Um outro tópico de bastante interesse é aprendizagem significativa. Conforme nos diz David Ausubel, aprendizagem significativa favorece no processo de aprendizagem do estudante na medida em que ele se sente mais confortável com aquilo que ele está discutindo. Então, trazer para o contexto do estudante aquele assunto que está sendo discutido favorece na compreensão e na assimilação e na apreensão desse ensino que está sendo trabalhado junto com a turma. Então, a aprendizagem significativa passa a ser um tópico de interesse também no contexto da busca pela criatividade. Integração curricular e planejamento colaborativo. É um ponto que é bastante discutido, ou discutido com bastante frequência, em especial nos encontros pedagógicos, por isso da importância, né? Então, é preciso criar cada vez mais estratégias para que deem condições de que os professores façam um planejamento colaborativo, culminando na integração curricular, na medida em que a gente possa trabalhar junto diferentes abordagens da construção do conhecimento do estudante. Então, juntar português e geografia, matemática, história, e vai fazendo ali uma miscelânea, uma integração com os elementos curriculares. Isso favorece enormemente na construção das conexões pelos estudantes. E, então, para fechar aqui o nosso hall de tópicos de interesse, ferramentas digitais para a educação online, que é algo que vocês já vêm discutindo, e por essa razão eu parabenizo todos os participantes desse curso, na medida em que, se eu conheço mais possibilidades de ferramentas, melhores condições eu vou ter de construir uma aula mais criativa, né? Então, imagino que vocês tenham feito abordagem aqui ao longo do curso de algumas ferramentas com diferentes recursos e funcionalidades que tenham chamado a atenção dos professores, cada qual em sua área, evidentemente, mas que essas ferramentas elas possam vir a ser utilizadas em um ambiente virtual. Outra estratégia que isso aqui caminha muito mais para o lado pessoal e de vivência do professor Stefan, entendo que, como estratégia,
para a construção de um contexto escolar melhor adaptado para o processo de ensino-aprendizagem, é preciso diálogo e respeito. Diálogo no sentido de aproximação com e entre os sujeitos, começando por conhecer o nome, né? Saber o nome de cada um demonstra o respeito à pessoa, né? Evidentemente, nós não precisamos, enquanto profissionais, aí falando do ponto de vista profissional, nós não precisamos ser melhores amigos dos pais dos nossos estudantes, nós não precisamos ser melhores amigos dos nossos estudantes e nem tampouco querer ser pai deles, né? Porque educação é uma coisa, ensino é outra, e a nossa atividade vai até certo ponto. Mas é importante perceber que nós estamos lidando com pessoas, né? E nessas relações entre as pessoas, nós percebemos que existe um comprometimento que é gerado ali no contexto de sala de aula, no contexto físico, que normalmente não acontece nesse contexto de sala de aula virtual, né? Em especial por falta do contato mesmo, né? Nós, até certo ponto, deixamos de gerar um pouco de ocitocina, que é o hormônio que nos dá melhores condições de relacionamento entre as pessoas. Então, esse ambiente de sala de aula virtual, ele exige mais diálogo, ele exige mais respeito, né? Em especial porque, se a gente for parar para pensar, quando nós estamos num ambiente virtual, nós estamos indo direto para dentro da casa do sujeito, né? Às vezes nós estamos no quarto, na sala, na cozinha, na varanda, sendo visto por vários, né? Então, tá ali a mãe acompanhando a aula junto com o filho, tá o irmãozinho mais novo aqui acompanhando a aula com o irmão mais velho. Então, é preciso respeito, né? Respeito, sobretudo, às pessoas na construção dessa relação, tá? Então, uma outra estratégia para que a gente tenha melhores condições de oferta do ensino por meio dessa ferramenta que nós estamos estudando aqui hoje, que é a sala de aula virtual, é diálogo e respeito. Dialogar, conversar, entender como o outro tem percebido esse contexto todo, faz bastante diferença e é primordial. É primordial nesse momento em que todos estão fisicamente ou buscando formas de aproximação, mas estávamos todos fisicamente distantes e essa reaproximação ela demanda de diálogo e respeito. Para fechar nossa conversa, pessoal, trouxe aqui um importante pensador no contexto do ensino e educação no país e no mundo. Paulo Freire nos diz assim, ó, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, a cada instante que nós elaboramos uma aula, nós entramos para a sala de aula, nós interagimos com os nossos estudantes, é preciso investir em questionamento. Nos questionarmos a todo tempo sobre a nossa prática docente. Nos questionarmos a todo momento se aquilo que eu estou fazendo está fazendo bem para mim e para os outros. Porque fazer o bem é um princípio natural do ser, né? Às vezes, alguns faz mais que outros, outros menos. Mas é preciso pensar e transformar realidades, em especial nós professores, na medida em que nós somos responsáveis pela construção do futuro destas crianças, né? Falando da educação infantil, ou desses estudantes. Então, educar é sim impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, refletir, questionar, estou fazendo o melhor? Reparem que fazer o melhor ou fazer o meu melhor não é trabalhar de madrugada.
não é trabalhar além da conta. Muito pelo contrário. É preciso questionar para saber se aquilo que eu estou fazendo é a melhor forma de fazer. E para isso, uma estratégia é a mudança. Então, mudar buscando sempre sentido naquilo que você está fazendo. No sentido de que a aula que vai ser ministrada na sala de aula virtual vai proporcionar um crescimento e uma evolução aos estudantes. Isso não significa que eu tenha que entupir os estudantes de atividade. Isso não significa que eu tenha que falar 3 horas sem parar. Então, é pensar de modo criativo, né, trazendo diálogo e respeito nas relações, buscando sentido naquilo que se faz. E dessa forma, nós fechamos nossa explanação, propondo aqui uma atividade que traduz tudo aquilo que foi discutido aqui nessa noite de hoje, nesse momento até agora, que é a elaboração de um plano de aula com o uso de uma plataforma para a sala de aula virtual. Como proposta, tá, pessoal? Aí eu vou passar para o professor Jonas, porque aí ele vai dinamizar com vocês a atividade ou não, no sentido de que, se eu, professor, quero utilizar a ferramenta sala de aula das minhas atividades, eu posso. E para isso eu preciso criar um plano de aula com a identificação clara da metodologia e das ferramentas didáticas de apoio. Quando nós citamos aqui ferramentas didáticas de apoio, nós estamos falando em áudio, vídeo, né, como já foi explanado aqui ao longo do curso, mas também alguns aplicativos. Né? Exemplo, vou citar aqui o Kahoot, né? Exemplo do Jamboard. Então, existem ferramentas que estão bastante acessíveis atualmente e que é possível fazer uso delas para transformar a realidade dos estudantes a partir do desenvolvimento das atividades em sala de aula virtual. Então, desse modo, pessoal, eu agradeço demais a atenção, agradeço a participação de todos até o momento e, mais uma vez, agradeço o convite da possibilidade de poder estar com vocês aqui nessa noite. E assim eu me despeço. Professor Stefano, nós é que agradecemos, foi uma aula maravilhosa, a gente está só recebendo elogios aqui no chat do YouTube, né? Aqui sobre a Estela está agradecendo aqui, diz que as contribuições foram excelentes, Miranda dando parabéns. Então, a gente tem diversos comentários agradecendo e nós também que estamos na organização do curso agradecemos muito, porque é bom fechar, né, com nome de peso um curso desse. Então, poder trazer e ter a sua participação aqui foi excelente. Então, muito obrigado. Assim eu me despeço. Grato. Certo. Então, boa noite, professor Stefano. Até mais. Tchau. Pessoal, já estamos aqui na parte final e agora a gente vai ter um momento aqui com a participação do professor Ivo e os tutores. Deixa eu só confirmar aqui a disponibilidade para a gente organizar. Ah, está aqui já o professor Ivo. Olá, professor Jonas. Olá, pessoal. Foi muito interessante, né? O Stefano tem uma metodologia bem interessante, né, para trazer novidades. Eu acredito que vocês foram munidos ainda de mais conhecimentos, né? Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui mas nós tínhamos um pequeno problema técnico aqui. Opa. Eu vou estar apresentando para vocês um vídeo aí que resume, né, nosso curso de forma bem simplista, né, pessoal? Aqui, infelizmente, o tempo não é tão grande para a gente fazer uma coisa mais elaborada, mas é com muito carinho aí que foi feito para vocês. Deixa eu já puxar aqui esse arquivo. E aí eu vou, ao final, para uma retrospectiva do que a gente... ao vivo tem dessas, né, pessoal? Vamos lá. Já eu já starto aqui o vídeo para a gente.
mas a gente está numa fase de encerramento, né? Então, vou colocar aqui o vídeo para a gente. Deixa eu sair aqui. Olá, pessoal. Vamos para uma retrospectiva do que a gente trabalhou durante esse curso, como é que foi ele. É um curso que vai deixar, eu acho, muita saudade pela quantidade, né, de atividades que a gente realizou. Então, vamos começar. Então, como nasceu o nosso curso, né? Nosso curso ele nasceu aí em março de 2021, né? Uma iniciativa do professor Delei, o secretário, que esteve em visita ao IFTO e apresentou a demanda para o diretor do Instituto Federal, o professor Flávio. Logo em seguida, a equipe da SEMEG, então composta aí pela Regiane, a Osana, o Marcelo, com apoio da professora Eukerlane, eu e demais atores aqui, a gente elaborou ali o projeto, então. E aí a gente começou a correr atrás dessa documentação e em setembro a gente teve uma etapa de seleção dos tutores e professor. Em outubro, a gente teve a nossa aula inaugural online devido à pandemia e em seguida a gente começou a ter as nossas aulas, né? Tivemos aí participação especiais, tivemos aulas remotas com o professor Jonas, atendimento remoto aos sábados e também os atendimentos presenciais em duas escolas e em dois horários diferentes com os tutores. Em novembro e dezembro, fizemos as finalizações do módulo 1 e 2. Então, em dezembro, a gente teve o período aí de férias, janeiro também, e aí iniciamos logo em seguida. Com o melhor controle da pandemia em fevereiro, a gente fizemos a retomada do nosso curso. E aí a gente teve nossa aula inaugural, com presenças assim bem especiais, a professora Noemi, a gente teve a Ruth cantando para nós, aquele momento que foi muito bonito, né? Então, bem especial. Graças à participação de vocês, a gente conseguiu entender alguns pontos de melhoria. Então, confeccionamos a apostila impressa, foi reduzido o tempo das transmissões, foi disponibilizado aí 11 horários de atendimentos em 7 escolas diferentes. E aí, nesse ponto, a gente agradece muito todos os diretores, colaboradores, os motoristas que também viabilizaram este atendimento. Dentro da equipe, eu não poderia deixar de agradecer ao professor Jonas, né, que trouxe esse conteúdo muito rico junto com os convidados, nossos tutores, o Adriel, a Alana, o Gabriel Magide, o Gabriel Veras, o João Leandro, o João Pedro, o Thales, e também a gente já teve alguns que deixaram a gente, mas que teve dando apoio no início, né, que é o Elian, o Samuel e a Stephanie. Obrigado a cada um de vocês. Foi muito bom trabalhar em equipe com vocês. E também, pessoal, agradeço muito as homenagens que vocês fizeram durante as tutorias. Agradeço de coração. Nesse período também lidamos, né, com a elaboração do projeto Prêmio Educação Tecnológica do município de Paraíso Tocantins, incluindo na parceria o SEBRAE e também em breve alguns empresários da região. Agora, estamos chegando ao final do curso. Ressalto que foi um desafio devido à escala, também lidar com essas limitações da pandemia, mas foi um caminho de muito aprendizado. Foi prazeroso poder levar um pouco mais do mundo da tecnologia e relacionar com pessoas tão queridas como vocês. Pessoal, muita gratidão mesmo. A gente está partindo ali para esse momento final. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês gostariam de saber alguma coisa, vocês também podem estar colocando no chat. Eu vou colocar aqui uma apresentação bem rapidinha aqui, só com algumas informações. Não é bem uma apresentação, é só uma tela para a gente fixar aqui mais ou menos algumas coisas. Deixa eu localizar aqui. Arquivo, não. Achei.
Então, beleza, agora consegui. Então, a gente tinha prazos pré-definidos lá na plataforma, né, das atividades para vocês entregarem, mas a gente entende ali das dificuldades que os feriados colocaram para nós, né, para conseguir cumprir essa agenda das atividades. Então, por via das dúvidas, a gente vai deixar aí para vocês esse envio até dia 29. Então, dia 2 de junho, lá no Espaço Cora Coralina, no Teatro Cora Coralina, a gente vai ter a entrega dos certificados e a apresentação do Prêmio Educação Tecnológica do município de Paraíso Tocantins. Pessoal, o edital dessa premiação ainda não está pronto, mas a gente vai fazer um contato com vocês, repassando um treinamento. Então, o Sebrae vai oferecer para nós no dia 5, deixa eu confirmar aqui para não falar coisa errada. Então, na próxima semana, no dia 5 de maio, lá no Sebrae, a gente vai ter um treinamento para as equipes, os líderes, né, das equipes. Não precisa ir todo mundo, mas pelo menos um da equipe está participando de um treinamento lá no Sebrae de como elaborar, né, esse relato de experiência, e aí vocês terem vamos dizer, uma preparação inicial para poder se candidatar a essa premiação. Também, essa premiação, ela vai ser... a cerimônia, né, de premiação vai acontecer lá no final do ano. Então, a gente vai ter lá no finalzinho, provavelmente entre novembro a dezembro, a cerimônia, e vai ser algo muito bonito, tá, pessoal? A gente está fazendo com muito carinho tudo isso, e a gente espera que vocês fiquem bastante satisfeitos com essa premiação. Eu vou puxar aqui alguns comentários, eu acho que é importante, né? Então, a Estela colocou aí, professor Ivo, nossa eterna gratidão, que curso maravilhoso. A parceria CEMED com o IFTO foi um sucesso, queremos mais. Com certeza, Estela, não acaba por aqui, e você é guardião dessa parceria, pode ficar tranquila. Professor Jonas, grata por sua paciência e colaboração. Quer falar alguma coisa, Jonas? Claro, eu que quero agradecer, né, para todos vocês que estavam, aqueles que estavam acompanhando aí, aqueles que participavam ativamente, né, a contribuição de vocês é fundamental para a dinâmica da aula, e eu me sinto grato de poder fazer parte desse processo. Espero que as nossas parcerias continuem aí, estamos sempre à disposição, mesmo fora, acabou a aula aqui, acabou o nosso curso, mas nós ainda estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então, aqui também a Marli parabeniza a equipe de apoio que esteve na creche Arco-Íris. Então, nossos tutores, os tutores que estiver aí por trás, aí, quiser abrir a câmera, entrar aí, fazer também algum comentário, pode ficar à vontade. Então, eu acredito que foi bem interessante, né? Então, Maria do Carmo colocou aqui, parabéns, professor Ivo, Jonas e todos da tutoria. Fátima, parabéns pelo trabalho, muita aprendizagem, que bom. Assim, a gente sabe, né, o quanto a gente precisa, né, evoluir em conhecimento, né? Para quem é docente, principalmente, né, tem como obrigação, vamos dizer, fornecer conhecimento, ser referência de conhecimento. Então, a gente sabe que a gente tem que estar em constante aprendizado, né? Então, é bem interessante, né, essa função nossa, e desafiadora. Não é muito fácil. Convivendo com vocês aí nas poucas oportunidades que eu tive, eu sei ali o quão grande é o desafio que vocês convivem, e eu dou parabéns, pessoal. É sério, é muito interessante, né, ver a luta ali, o desafio do trabalhar e aí chegar à noite ainda ter disposição para participar ali da transmissão, participar
dos encontros presenciais, se dedicar para fazer as atividades. É uma satisfação muito grande que a gente tem de ver essa vontade, né, de melhoria e entregar mais conhecimento de uma forma melhor para os alunos, toda a comunidade, né, escolar. Então, Rita informa que vai ficar com muita saudade. Pessoal, eu vou ter que resumir, peço desculpa se eu pular alguém. A Ana Maria falou que foi muito dinâmica a aula, muito legal. Nossa, que legal, professor Ivo, parceria com o Sebrae. Sim, é bem interessante, né, pessoal? Quando a gente vai agregando, a gente tem um projeto, a gente inicia ele com dedicação, acho que do início, né, ali do professor Delei, da equipe da CEMED todinha, quando eu falo ali, né, que a Regiane, a Osana, o Marcelo, mas não foram só eles, né? Tiveram muitas outras pessoas que não dá para listar ali, a gente não tem como ali aferir, mas a gente sabe que foi um trabalho em equipe, né? Então, desde esse início aí, quando a gente tem uma dedicação de vocês, tem a dedicação aqui nossa, da equipe de tutores, professor, da coordenação, da direção também, professor Flávio, assim, com muito carinho, apoiou aí, ele abraçou mesmo a causa, falou, não, Ivo, eu quero entregar o melhor para o nosso município, né? E aí foi aonde ele confiou na gente para realizar essa ação, e eu também sou muito grato aí a essa disposição. Giovanda também, muito carinho por você, Giovanda. Nós que agradecemos por momentos bons e muita aprendizagem. Que bom. O Adriel está por aqui no chat, não quis vir aqui. Adriel não quis vir aqui para a transmissão. Os tutores, acho que eles fogem um pouquinho, pessoal, da transmissão. Eles gostam do ao vivo mesmo, presencial. Então, Elizabeth, agradeço a todos pela compreensão, pelo carinho conosco, gratidão. Marli, obrigado por todo apoio. Pessoal, são muitos aqui. Também temos aqui o João Leandro comentando aqui. Pessoal, para não prolongar muito, eu sei que muitos têm algumas atividades logo em seguida. Eu agradeço mesmo. Então, eu vou estar comunicando por e-mail e pelo WhatsApp. Então, estejam atentos ainda, não saiam dos grupos, permaneçam nos grupos até o momento da certificação, por gentileza. Também eu vou colocar as frequências, e aí, se vocês tiverem dificuldade, então, daqui uma semana, por volta de uma semana, vou estar contactando vocês para vocês verem se a frequência está tudo ok, se tem alguma divergência. E qualquer divergência a gente conversa, a gente dá uma olhadinha e a gente vê o que pode ter acontecido e tenta resolver os problemas, tá? Mas então vai ficar uma informação ali de quantas atividades vocês participaram, tudo organizadinho. E eu espero aí que todos estejam ali na cerimônia de certificação. Vai ser um evento também muito bonito. E aí a gente vai ter o lançamento do nosso prêmio de forma oficial, com edital, tudo organizadinho, tá bom, pessoal? Professor Jonas, agora é contigo. Eu encerro aqui a minha fala, que então nós não vamos parar. Beleza. Pessoal, eu queria, assim, o professor Ivo, agradecer muito, muito mesmo pelas palavras de incentivo, né, pela participação de vocês, né? Nós estamos aqui na organização, mas quem faz o curso são vocês. A iniciativa de estar renovando o conhecimento, de estar se aprimorando é louvável e isso é gratificante para nós também. O curso ele começou com uma visão e ele alcançou uma visão completamente diferente porque a gente recebeu um feedback de vocês, né? Do que vocês precisavam e o que a gente devia desenvolver. Então, assim, esse curso foi construído por vocês. Então, eu queria parabenizar pela construção do curso,
pela dedicação e por esse desafio de estar sempre se renovando, que faz parte do desafio de ser professor, né? Então, é só dizer para manter essa chama acesa, tá? Vamos continuar tentando renovar conhecimento, vamos tentar fazer esse curso de aprimoramento, e nós vamos estar aqui atrás também tentando oferecer cada vez cursos melhores que vão atender especificamente as demandas de vocês. Então, eu também encerrar aqui minha fala e espero ansiosamente para que nós possamos nos ver ali presencialmente, né? Assim, eu estou pouco presencialmente com vocês, mas lá na cerimônia nós vamos ter a oportunidade de nos vermos novamente. Fiquei muito feliz quando a gente teve esse momento. Eu pude ver o rosto de vocês. Espero que a gente possa fazer isso novamente na cerimônia de encerramento, tá bom? Um abraço a todos. Pessoal, então a gente vai encerrar aqui a transmissão. Só antes, não esqueçam de fazer a avaliação do curso. Essa avaliação é importantíssima para o relatório final. Então, fiquem com Deus, uma boa noite e até mais.